Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel do Projeto ACBR, estou aqui com o Elias César e vamos dar início aqui a uma aula de introdução ao Pix, falando mais especificamente do nosso componente do ACBR, que é o ACBR Pix CD. Então, nessa primeira aula, a gente vai dar um overview do Pix, do que é um PSP, o Pix, como que ele opera, principais documentações, né? E depois, sim, a gente vai partir para o código. Acho que o Elias, inclusive, vai demonstrar aqui nessa aula alguns exemplos do Pix rodando em produção, em homologação, mas já usando os fontes da CBR, e depois a gente sim vai mostrar o código, explicar em detalhes para vocês, e também nessa aula a gente também vai mostrar como que você pode pegar credenciais com os principais bancos, né, como Itaú, Banco do Brasil, para fazer a sua integração com o Pix na sua aplicação. Vamos lá? Bom, eu vou começar rapidinho, depois eu passo a palavra para o Elias. Pix, todo mundo já sabe o que é, né? Todo mundo usa já o Pix no dia a dia aí, para fazer operações de banco, né? Muito popularizou muito rápido no Brasil, mas a gente percebe que no setor de automação comercial, muitas empresas ainda estão usando o Pix da forma errada. Como assim? É comum você ver o dono do estabelecimento passar o Pix dele, tipo o CNPJ, o celular, e daí a pessoa faz o pagamento, mas para o dono do estabelecimento saber se aquele Pix caiu, ele tem que olhar no aplicativo do banco dele. Então, se você tem um estabelecimento pequeno, que o próprio dono está no caixa, isso pode até funcionar. Mas para um supermercado que tem vários caixas, aí realmente não vai funcionar. E já está muito comum também os fraudadores do Pix, né? Aquela pessoa que faz de conta que fez um Pix, mostra um print de tela dizendo, olha, fiz a transferência. E daí o dono confia naquilo que ele está vendo e muitas vezes o Pix acabou que não ocorreu. Então, qual a forma certa de você integrar Pix com automação comercial? O Pix tem que ser gerado pela automação comercial. E aí tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso até mesmo com o TEF, se você já tem integração com o TEF, mas o que a gente vai mostrar aqui nessa aula hoje é a integração do Pix direto com os PSPs. Então vamos lá. Elias, quer dar uma introdução aí sobre o assunto? É isso mesmo, Daniel. O Pix foi o meio de pagamento criado pelo Banco Central e eles fizeram as especificações das APIs, né, que os PSPs devem seguir, e basicamente é isso, a introdução sobre o que é o Pix, é isso mesmo. Legal, então vamos para o próximo slide. Bom, aqui onde encontrar a documentação. O Pix tem uma documentação bem extensa. Se você vai usar um componente do ACBR, provavelmente você não precisa ler toda essa documentação, mas é bom que você tenha pelo menos noção de como funciona, do que está ali por trás, até porque se você quiser implementar um novo PSP, quiser corrigir alguma coisa ali nos fontes do ACBR, você vai ter que saber isso, né? Então eles vão mostrar agora onde que a gente pode encontrar a documentação oficial aí do Pix. Aqui no site do Banco Central, eles têm uma página específica para regulamentação do Pix. Então, eles têm manual para tudo, que é bem extenso, a lista de manuais que tem aqui. Mas, assim, para vocês que vão usar o componente do ACBR, realmente não vai ser necessário a leitura de tudo isso aqui, porque a gente já abstraiu bem a maior parte disso no componente, né? Tem alguns manuais aqui que é bem interessante para ter uma noção, né, de como funciona o Pix. O principal deles, na minha opinião, é esse manual de padrões para iniciação. Eu deixei ele aberto aqui para a gente dar uma olhada. Seria esse aqui, ó. Nesse manual aqui, eles detalham bem como funciona cada passo, passo por passo, eles explicam como que funciona a montagem, o que é cada QR Code, né, o estático, o dinâmico. Mais para frente a gente vai comentar mais profundamente sobre esse assunto. Fala também aqui mais para baixo sobre o TXID, qual que é o ciclo de vida dele, quando ele começa, quando ele termina. Ele dá exemplo também dos casos de uso para cada QR Code, né, para o QR Code estático, para o dinâmico. A gente também vai falar disso daqui a pouco. Quer comentar alguma coisa dessas... Sim. Vou comentar que o
Os links aí para download desses manuais, o acesso a esses manuais vão estar todos no final desse curso. A gente sempre costuma deixar uma aula no final com links. Então a gente vai deixar lá todos os links das coisas que você está vendo aqui. Outra coisa que eu notei, esse manual aí, ele acabou consolidando vários outros manuais. Quando eles começaram a documentação do Pix, os cadernos eram bem separados. E às vezes pode ser que você encontre algum manual antigo falando, isso aqui está em tal lugar, tal lugar. Mas pelo que eu vi, esse aí, ele consolidou vários manuais dentro desse aí. Se você puder mostrar a capa dele de novo. Ele é basicamente um resumo de tudo, né? Ele pegou um pouco de cada coisa e explicou tudo nesse manual de padrões. Bacana. Então o que a gente usou para fazer aí o nosso componente? A gente teve que debulhar esse manual, ler ele, né, com cuidado. Tem o manual do BR Code também, né, que pode ser interessante para você compreender aí como que é gerado a estrutura de um QR Code, né? Novamente, se você usa o componente da CBR, provavelmente você não vai precisar entender isso, né? Mas esse manual que define. É interessante desse manual que você vai ver que aí ele usa um padrão que é internacional, né? Eu acho que é o EMV, se eu não me engano, né, Elias? Então, isso não é uma invenção do Banco Central, eles partiram aí de um padrão de mercado já, e esse padrão já é um padrão específico para pagamentos. Existem até duas formas de pagamento, que é ou o QR Code que o lojista apresenta, que é o caso do Brasil, ou o caso que o QR Code que o cliente apresenta, que é o caso da China. Na China, o comprador mostra o QR Code dele no celular e o lojista escaneia esse QR Code. Então, esse padrão EMV, ele descreve os dois cenários, né? E aí, pode ver que o manual tem muita coisa em inglês, porque ele realmente é internacional. Então, eles conseguiram encaixar todas as necessidades do Pix nesse padrão, o que é bom, porque a gente acaba seguindo aí um padrão internacional. O ACBR já tem classes que geram todos esses QR Codes nesses formatos, né? O QR Code, na verdade, é uma string grande com todos esses campos ali concatenados, seguindo a especificação desse manual, né? A estrutura de campos desse manual. E a gente tem classes que conseguem tanto gerar essa string, quanto pegar essa string e quebrar ela em propriedades, transferir todo o conteúdo dessa string em propriedades da classe. É um depara, né? Não sei se você tem o demo aí, Elias, que demonstra como criar os QR Codes. Tem sim. Aqui no demo, a gente pode criar tanto um QR Code estático, né, que é onde vai uma chave. A chave, nesse caso, está definida nas configurações aqui. Então, ele vai a chave e ele pode ou não conter o valor. Então, já pode falar já do QR Code estático ou a gente vai guardar um pouco para falar depois? Para frente a gente entra nele, mas só gera vamos gerar um aqui. Esse é um exemplo de QR Code estático. Então, aí, o que a gente gerou foi uma string e esse QR Code é a representação desse string. E essa string aqui é exatamente nesse formato EMV aqui, né? O Banco Central fez o que? Ele pegou esse padrão que já existia, EMV, e criou o BR Code, que no caso pode ser de duas formas. O estático, que vai conter a chave e pode ou não conter o valor, e o dinâmico, que contém a URL da cobrança, né? Aí, nesse caso, você precisa gerar uma cobrança, criar uma cobrança, e aí o PSP vai te retornar essa URL, location, e aí com ela você consegue gerar o QR Code dinâmico. Legal, a gente vai ver um pouco mais pra frente. Acho que da documentação era isso, né? Tem também sobre a documentação aqui a API, né, do Bacen, que eles disponibilizam na verdade, era para as especificações que eram para ser seguidas pelos PSPs, né? Mas na prática não é exatamente isso que acontece. Aqui é onde você consegue baixar mesmo a API, e aí você consegue abrir ela, e aqui tem toda a especificação de cada endpoint, dos payloads e tal. Você quer comentar alguma coisa sobre essa parte, né? Sim, vamos lá. Volta, por favor, na tela lá do GitHub. Aí no GitHub, esse é o GitHub oficial do Bacen. Então, eles disponibilizam aí simplesmente um arquivo
no formato Open API, esse AML aí. Para você abrir esse arquivo, você precisa de um programa que seja capaz de entender esse formato. Um deles é o Swagger, que é aquele programa na web ali que o Elis mostrou na segunda aba, se quiser abrir ele. Então ali a gente já pegou, fez uma conta no Swagger, importou esse arquivo aí dentro. Quando você importa esse arquivo, ele gera essa estrutura de documentos, com todos os endpoints, com a descrição ali do lado. Mas, na verdade, o OpenAPI é um TXT formatado, ele não é JSON, ele não é XML, ele tem uma formatação própria dele, em que esses leitores entendem e conseguem criar essa estrutura de documentos, né? Já é um padrão muito utilizado para APIs, né? Então, hoje quase toda API segue esse formato aí de padrão OpenAPI, se não me engano, 3.0. O Postman também, se não me engano, consegue abrir esses arquivos e já documentar ali os endpoints que estão naquela API. Então, bem dizer isso. Então, o Banco Central, tudo que ele fez foi esse documento. O Banco Central não tem uma API dele que a gente possa ir lá. Ele não é um PSP. Ele tem, sim, uma API que os PSPs consultam. Então, esse, assim, acho que é a primeira confusão que toda software house tem. Ela fala, como é que eu consulto a API do Banco Central? Não. A software house nunca vai conectar na API do Banco Central. A software house vai conectar na API de um PSP, e esse PSP que vai consultar alguns serviços lá do Banco Central. Então, a API do Banco Central, ela tem serviços para auxiliar os PSPs, para conseguir fazer que o Pix chegue de um lado para o outro. E os PSPs têm que implementar essas APIs que estão documentadas aí na tela, para que as software houses ou os clientes finais consigam gerar o Pix, ou pagar o Pix e consumir os serviços de Pix. Acho que daí até entra no próximo slide aqui, né? Aqui o Daniel acabou de responder que o Bacen não possui uma API, né? Uma API própria, o PSP que faz esse contato com o Bacen, e as software houses falam com algum PSP para conseguir gerar essas cobranças, consultar o Pix. E aí entra o que é o PSP. Sim, na verdade, sim, o Bacen tem a API dele, mas é uma API para falar com o PSP. E que raio que é PSP? É provedor de serviço de pagamento. Então, basicamente são os bancos, mas não necessariamente só os bancos. Então, todos os bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander, eles foram compulsoriamente obrigados a se tornar um PSP. Isso quando o Banco Central instituiu o Pix, ele falou, banco a partir desse porte aqui tem que ser um PSP. Então, eles tiveram que implementar o Pix obrigatoriamente. Como foi uma oportunidade, um monte de gente se candidatou para ser PSP. Eu lembro, na época, tinha mais de 600 instituições que se candidataram para ser PSPs. Na prática, a gente vê que poucas delas realmente geraram uma API válida que as pessoas estão consultando, né? E existem hoje alguns serviços, né, por exemplo, como a Gerência Net, que ela é um PSP que às vezes tem uma conta transitória, ou seja, ela não tem uma conta de banco, que você pode fazer pagamento, ter cartão e tal. Ela só tem uma conta onde o dinheiro cai e você pode depois transferir esse dinheiro para a sua outra conta do banco, né? Então, existem vários serviços que são dessa forma. Eles são PSPs, eles têm uma conta transitória para onde o dinheiro cai. E daí isso acaba gerando um custo, né? Não sei se é o próximo slide. Sim. Então, assim, o Pix é de graça? Ele é de graça de pessoa física para pessoa física. Aí você não vai ter custo do Pix. Mas para a pessoa jurídica, sempre vai ter custo. Ele vai ter custo para quem faz um Pix, às vezes, e pode ser que tenha custo para quem está recebendo o Pix. Para quem faz, eu acho que a maioria dos bancos não cobram. Mas para quem recebe, é uma prerrogativa do banco cobrar ou não. Então aí a gente vê os bancos, né, os PSPs, aplicando diversos modelos de cobrança. Os maiores, quando eles olharam o Pix, eles pensaram aqui, isso aqui para mim é igual ao cartão de débito. Então eles cobram uma taxa do valor transacionado no Pix, ou seja, se você fez um Pix de R$100 e a taxa é 1,25, ele vai cobrar R$1,25 de taxa. Geralmente eles até colocam um valor máximo de 10 e alguma coisa, ou seja, se fizer um valor muito alto de Pix, chegou em 10 e pouco, não sobe mais do que aquilo. Mas com certeza os bancões são os que mais ganham com o Pix, ou que estão cobrando mais caro, né? Já esses PSPs que têm conta transitória, que estão aparecendo agora, eles estão vendo como uma oportunidade de ganhar mercado, né?
Então, você pega, por exemplo, no C6, eles têm até, se não me engano, 100 transações gratuitas por mês, depois é 15 centavos por transação, ou seja, é um valor fixo por transação, um valor bem baixo. Existem algumas empresas também revendendo Pix aí a faixa de 90 centavos, 60 centavos, ou seja, está variando bastante essa questão aí do custo do Pix. Então você tem que ver qual PSP você quer plugar, qual o custo que ele vai dar para esse cliente final. Por exemplo, se é o Itaú, ele vai debitar isso aí da transação. Então, na hora que ele vai cobrar essa taxa do cliente final que processou o Pix, né? Então já sai descontado ali no extrato dele, né? Os PSPs também, que são tipo a Gerência Net, eles vão ter uma maneira também de cobrar, apurar quantas transações eles fizeram e cobrar por isso, né? Se você for fazer o Pix por TEF, que não é bem o escopo dessa aula, você ainda vai ter o custo do TEF, da licença do TEF. Mas como provavelmente se você já tinha TEF para cartão de crédito, débito, e você vai incluir o Pix agora nesse TEF, aí você não tem custo a mais, você já estava pagando pelo TEF para cartão de crédito e débito. Então você tem que só pedir para o seu distribuidor TEF, como a CBR, olha, eu quero incluir Pix nesse cliente aqui, esses aqui são os dados da conta dele. Daí pronto, o Pix é incluído naquela licença de TEF sem custo algum a mais. Quer complementar isso? Sobre os custos, acho que é isso mesmo. Pode pular o slide. Agora a gente entra nos QR Codes. Para que serve um QR Code estático? No caso... Pode comentar, Daniel. Você ia comentar assim, que o Pix, na cabeça de muita gente, é um QR Code, né? Quando a gente fala Pix, o cara invoca na memória dele um QR Code. Já ficou super associado a isso. E daí a gente tem esses dois modelos, né? Que é o QR Code estático e o dinâmico. E o estático, como o nome diz, é um QR Code que não vai mudar. Geralmente é feita uma plaquinha, onde o lojista imprime esse QR Code, às vezes tem uma plaquinha plástica, alguma coisa que ele fixa, ou uma etiqueta que ele vai fixar ali no checkout dele. Então, significa o quê? Que todas as transações vão usar exatamente o mesmo QR Code para pagamento. E daí a gente vai explicar um pouco como que funciona esse cenário aí na questão dos fluxos, né? Já que está todo mundo pagando usando o mesmo QR Code, como que você sabe quem pagou o quê, né? Então, não sei se você quiser complementar, Elias. No caso do QR Code estático, para você utilizar ele, você não precisa nem de acesso à API de algum PSP. Você consegue só com a chave gerar um QR Code estático, e aí quem ler e pagar essa cobrança vai cair na sua conta normalmente, sem acesso a nenhuma API. O que é uma limitação dele, né, é a conciliação. A conciliação é bem limitada, porque todas as cobranças os pagamentos, na verdade, que foram feitos com esse QR Code, eles vão ter o mesmo TXID. Então, você não consegue separar um pagamento, vincular um pagamento a um QR Code. Para você consultar os pagamentos, aí você precisa do acesso à API, você vai fazer um GET lá no endpoint Pix, aí você consegue fazer um filtro, por exemplo, pelos últimos 5 minutos, algo assim, que você tem uma lista de pagamentos que vai ser gerada e você consegue consultar, bater o valor que essa pessoa pagou, ou se for um QR Code, no caso, com valor fixo já, o pagador vai estar na hora ali, ele consegue saber se foi pago mesmo ou não. Mas um TXID de um QR Code estático, você não consegue consultar ele, né? Porque você pode ter inúmeros pagamentos para o mesmo QR Code. Então assim, funciona. É um jeito talvez mais simples de você implementar o Pix, porque daí você não precisa gerar o QR Code. Você pode usar até o exemplo do CBR para gerar aquela string, renderizar o QR Code. Aí você tendo aquela imagem, tudo que você tem que fazer é imprimir e colar nos caixas. Se for no supermercado com vários caixas, você provavelmente vai gerar um TXID diferente para cada caixa. E daí, como que a sua aplicação faz a conciliação nesse cenário? Você tem que, como o Elias falou, consultar um serviço, um endpoint deles, que é esse de Pix, passar um intervalo de tempo e, de repente, um filtro também de TXID. Aí esse endpoint vai te retornar tudo que foi pago naquele período de tempo, aquele TXID. E aí você tem que fazer um loop ali e verificar se algum daqueles itens é um pagamento no valor que você estava esperando. Então, assim,
tem uma boa margem de erro aí, porque se você tem um estabelecimento que tem pagamentos com valores recorrentes, né, vamos dizer uma sorveteria, às vezes os valores vão ser muito semelhantes, então fica quase impossível usar esse QR Code estático, você fatalmente vai acabar se confundindo na conciliação, né? Você vai acabar achando uma transação que é de outra venda, mas que teve o mesmo valor, com o mesmo TXID. Então não seria muito recomendado nesse cenário aí. Na verdade, acho que o QR Code dinâmico é sempre o mais recomendado para ser usado. Acontece até algumas dúvidas de, por exemplo, alguns usuários da CBR baixar o nosso demo, acaba gerando um QR Code estático com qualquer chave, ele funciona. Aí você consegue fazer o pagamento desse QR Code normal e caiu na sua conta normalmente. É como se você tivesse transferido um valor para outra pessoa. Só que sem acesso nenhum à API. Então, tipo, você ainda não está acessando a API em modo de produção, por exemplo. Você só gerou um QR Code estático com uma chave e efetuou o pagamento. Legal, vamos dar uma olhada no QR Code dinâmico. Aqui no QR Code dinâmico é completamente diferente daí. Aqui você precisa 100% das vezes o acesso à API de algum PSP, né? Você vai gerar uma cobrança primeiro e a partir dessa cobrança, na resposta você vai ter um link. A resposta vem como location. Com esse location, aí você faz a geração de um QR Code e consegue efetuar o pagamento daí normalmente igual um QR Code estático, por exemplo. Legal, então esse endpoint de cobrança, você passa para ele informações de valor, você pode passar até instruções de tipo qual é o documento que está sendo pago, você pode passar várias informações que te deem ali uma forma de conciliação mais apurada no futuro. E ele vai te gerar esse QR Code dinâmico. O que eu estou falando, o Elias vai gerar um QR Code dinâmico aí. Daí esse location é uma URL, na verdade, onde essa cobrança existe lá no PSP, ou seja, ele vai gerar um documento digital lá que está hospedado, e esse endereço é um lugar que o cara consegue baixar o payload dessa cobrança. Agora, esse serviço de cobrança não retorna o QR Code, não retorna o desenho do PNG, o bitmap do QR Code, não é a função dele fazer isso. Ele não retorna nem a string que vai ser usada para renderizar o QR Code. Ele está vendo tudo que ele retorna é um JSON, onde um dos argumentos desse JSON é o location. Então, aí no CBR, a gente está usando aquela nossa classe de manipulação de QR Codes para gerar o QR Code dinâmico com o location, né? Então, aí, por exemplo, ele tá vendo, observa que ele coloca mais coisas ali, ele coloca ali quem é a conta, né? Para onde está indo esse Pix, né? Aquela informação fixa ali do Banco Central, um CRC, então o CBR sabe fazer esse cálculo todo para gerar a string para você. E também sabe pintar o QR Code numa imagem, né? Mas não espere que a API do PSP retorne para você, porque não é a função dela mesmo. É isso mesmo. E daí, no caso das cobranças, já vai mostrar a geração de todas as cobranças, né? Ou não, Daniel? Vamos ver qual é o próximo slide. Beleza, aqui já estamos no fluxo, exemplo de fluxo de pagamento. Então, o Elias aqui vai fazer um pagamento completo com o QR Code dinâmico, né, Elias? Então, a gente tem uma aplicação aí que simula um PDV, e aí aqui você vai ter um pouco de dificuldade de entender o que aconteceu nos bastidores, mas você vai ver que alguém gerou um QR Code, alguém pagou e o programa foi liberado. Então, a intenção de todo o PDV é o que é. Assim que você apresentar o QR Code na tela, esse QR Code também você pode mostrar para o cliente de várias formas. Você pode apresentar no PinPad, se você tiver TEF, você pode imprimir na impressora esse QR Code, dar um papel para o cara. Se for um equipamento Android, aqueles que tem duas telas, você pode imprimir nessa segunda tela para a pessoa escanear. Mas a ideia é que a aplicação fique presa ali, aguardando o cliente fazer o pagamento com o QR Code. E isso tem um timeout, geralmente acho que é 5 minutos que ele fica aguardando, ou o operador pode cancelar, né? Vamos dizer que o cliente desiste de pagar,
acabou a bateria do celular, sei lá. Então, o operador também tem que ter uma opção de cancelar a sua operação do lado dele com algum botão. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver agora nessa tela, e depois a gente vai ver os endpoints um a um para ver como que a cobrança nasce, ela é paga e tudo mais. Vamos lá. Bom, então agora vamos dar uma olhada no fluxo do Pix, né? São vários endpoints. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, a gente vai ver um demo, tudo é no demo da CBR, né? Todos esses fontes dos demos da CBR estão no nosso SVN, você já tem acesso a eles se você baixar os demos. E a gente vai demonstrar essa tela aqui. Ela tenta mimetizar um PDV, uma rotina de PDV. Então, aqui não vai ficar muito claro quais endpoints a gente chamou, mas vai ficar claro como que uma aplicação PDV deveria se comportar na questão do Pix. Você vai ver que a gente vai gerar um pagamento, depois a gente fica num looping consultando o status desse pagamento. Nesse looping há a possibilidade do operador cancelar o pagamento, né? Esse pagamento geralmente é gerado com uma vida útil de 5 minutos, então se em 5 minutos ninguém pagar, ele mesmo vai expirar. Esse tempo você pode definir, quando você gera o QR Code dinâmico, você pode definir quanto tempo esse QR Code dinâmico tem de vida. Pode ser até poucos segundos. E daí, uma vez que a aplicação fica consultando esse QR Code em loop, ela detectou que o status dele muda para pagamento, ela segue, ela libera o caixa, considerando que aquilo foi pago. Ou o operador clica no cancelar, e daí ele pergunta um outro pagamento, dinheiro, cartão, e assim segue, né? Depois disso, a gente vai ver como que é o fluxo pelos endpoints, ou seja, a gente tem outras abas ali que demonstram como cada endpoint funciona. Mas primeiro vamos ver o fluxo aí de PDV. Vai lá, Iris. Aqui então eu vou demonstrar primeiro, o cliente chegou lá, fez a venda e chegou na tela de pagamento. Ele pediu para pagar com o Pix. Então aqui primeiro eu vou demonstrar o operador cancelando antes de efetuar o pagamento. Então tá lá o QR Code na tela e ele vai cancela. Nesse momento, o PSP, a cobrança, ela tem que ficar como status removido pelo usuário, algo assim. E agora eu vou demonstrar, vou fazer um valor menor aqui só, demonstrar um pagamento realizado de verdade. Vou inclusive pagar pelo banco aqui mesmo. Estou abrindo o aplicativo do banco, vou ler o QR Code, exatamente como seria na frente do caixa, né? Acabei de efetuar o pagamento, a aplicação está consultando a cobrança, aí, pagamento finalizado. Então, nesse momento, se o operador quiser, ele pode estornar o pagamento ou concluir e iniciar outra venda normalmente. Para efeito de exemplo, a gente deixou o botão estornar, mas pode ser que num PDV normal não faça muito sentido você deixar o botão estornar ali para o operador, né? A gente colocou ali mais para demonstrar que aquilo seria possível naquele momento. Beleza, Elisa? Vamos dar uma olhada então agora nos endpoints. Agora eu vou mostrar exatamente o que aconteceu ali, né? Ali, inicialmente, foi gerada uma cobrança com o valor da venda. Então, nós estamos no endpoint COB. Exatamente, no endpoint COB. Você pode ou não colocar o nome do devedor. Se você colocar, você precisa colocar o documento, CPF ou CNPJ. Aí foi gerado um QR Code e nesse QR Code, no retorno do PSP, ele te gera um TXID. Você também poderia gerar o seu TXID e enviar direto na cobrança, mas nesse caso, como não foi feito, ele mesmo gera e te retorna na resposta. Com esse TXID, você consegue consultar essa cobrança. Aqui nesse caso ela está ativa ainda. E no caso do nosso fluxo aqui, que eu acabei de demonstrar, ele ficou consultando num looping até esse status sair de ativo. Então ele pode, por exemplo, no cancelamento, quando foi cancelado, o status vai para removido pelo usuário recebedor. Então agora, quando eu consultar novamente esse TXID, ele deve estar removido pelo usuário recebedor. Aí, nesse caso, fecharia na venda lá e iria perguntar um novo pagamento. Né? Legal, né? Nessas telas do demo do ACBR, a gente procurou demonstrar
toda a comunicação HTTP que está sendo descrita ali naquele painel direito e os JSONs que a gente está mandando e recebendo para ele. Inclusive, a gente demonstra também o ACBR já fazendo um parser desse JSON, ou seja, ele já lendo, o ACBR vai ler esse JSON e jogar tudo em propriedades que você pode acessar ali, é como se fossem objetos, você não precisa nem ter um interpretador de JSON na sua aplicação. Todos esses retornos dos JSONs já vão estar em classes, em objetos mapeados, com arrays, com itens, tudo isso o ACBR já faz para você. Aqui eu vou fazer um exemplo de consulta de todas as cobranças com um período, né, de início de hoje, no início do dia, até hoje, no final do dia. Isso seria útil naquele caso que a gente citou lá do QR Code estático, né? Seria esse endpoint que a pessoa iria usar. Se de repente naquela venda o cara informou o CPF, você poderia até pôr um filtro de CPF ali, CNPJ, e aí você teria todas aquelas vendas num período com aquele documento, né? Mas acho que com um relatório também você poderia usar esse endpoint. Eu só esqueci que eu estou usando o Banco do Brasil, e no caso o Banco do Brasil não tem, a API do Banco do Brasil não tem implementado esse endpoint /COB para uma lista de cobranças. Então, nesse caso do Banco do Brasil não daria, mas, por exemplo, o Itaú tem, alguns outros PSPs já tem isso. E isso é bem comum, tá, pessoal? Você tem um PSP que às vezes não implementa toda aquela API do Bacens, ou que implementou um pouco diferente uma funcionalidade, ou que tem um JSON um pouco diferente. Tudo isso a gente está procurando abstrair no ACBR. Então, quando você for interagir com a ACBR, você vai usar as classes de entrada e vai ler as classes de saída. Você não precisa manipular JSON. Por exemplo, tem banco, o correto seria retornar 201 created, tem banco que retorna 200, ok. Então, também isso já quebraria uma aplicação. A gente trata todas essas diferenças dentro do código-fonte da CBR para tentar entregar para o programador uma experiência de Pix igual em todos os PSPs. Você consegue fazer o endpoint numa cobrança completa? E até pagamento? Certo, aqui eu vou gerar, vou usar essa aqui mesmo, vou fazer o pagamento dela então. Aqui eu estou usando o PSP Banco do Brasil e eu estou no modo produção mesmo, porque inclusive hoje o Banco do Brasil estava com muita estabilidade no modo de homologação. Tanto cancelamento às vezes funcionava, às vezes não, e o pagamento, o Banco do Brasil ele tem um endpoint que você consegue pagar para fazer o teste, né? Você coloca aqui o seu copia e cola, faz o pagamento, ele entende como se tivesse pago. Quando você fizer a consulta, ele vai entender como concluído a cobrança. Então, para eu conseguir usar tá expirado, ó. Eu acho que é 5 minutos mesmo a expiração desse QR Code. Vou gerar outro para conseguir pagar. Estou efetuando a cobrança e agora eu vou consultar novamente esse TXID. TXID aqui. E ele vai me dar o end-to-end dessa cobrança, que é aí que eu consigo consultar o pagamento. Aqui, no caso, ele me disse que tem um Pix nessa cobrança, no valor de 10 centavos, e ele me deu esse campo aqui, end-to-end. Com esse campo, eu consigo consultar o Pix, daí aqui seria outro endpoint. Quando eu consulto ele, ele me dá exatamente o pagamento que foi feito. E se existe ou não devolução, por exemplo. Legal, então essa é uma operação também que poucas pessoas sabem, mas o lojista consegue devolver um Pix, ele tem esse endpoint de devolução. Um Pix pode ter várias devoluções, ou seja, você não precisa devolver o valor integral, de repente num desacordo, ou um item da compra foi devolvido, você pode fazer uma devolução parcial do Pix para aquela pessoa.
Vou fazer um teste aqui de solicitar uma devolução. Nesse caso, ele me retornou que não tem saldo disponível para fazer a devolução. Mas no caso, a rotina seria essa. E depois você consegue até consultar essa devolução com outro endpoint aqui. Mas provavelmente não... ele retorna que existe essa devolução, mas que não foi realizado. E como seria o fluxo de um pagamento completo? Ou quais endpoints que ele tem que chamar para fazer o pagamento completo? É o COB para gerar a cobrança, depois ele tem que ficar consultando essa cobrança, o status dela, e o pagamento é feito lá pela aplicação do cliente final, né? Isso é extra sistema, né? O fluxo exatamente é esse, ele gera uma cobrança aqui com o /cob, que é exatamente o que foi feito ali no nosso fluxo, e nisso, com esse TXID, você precisa ficar consultando daí essa cobrança, enquanto ela estiver ativa, ele fica num looping em consulta, até ele ser removido pelo usuário ou ser concluído, né? No caso de concluído, você consegue consultar daí o Pix, que seria nesse caso aqui, mas a rotina, o fluxo de pagamento que foi feito nessa nossa tela foi exatamente esse. Você chama o /cob, gera a cobrança aqui e fica consultando até ela ser ou cancelada ou paga. Legal. Que esse pagamento vai ser feito pelo aplicativo do cliente. No caso do Banco do Brasil, em homologação, eles têm um endpoint específico próprio, que não é documentado na API do Bacens, que permite que você faça um pagamento do seu lado como desenvolvedor, realmente para testes, né? Para você mudar o status de pagamento daquela cobrança. Mas isso só o Banco do Brasil que a gente notou que tem, e ele não faz nenhum sentido em produção, né? Eu notei também, no caso do Itaú, toda vez que você gera uma cobrança, pelo menos todas as vezes que eu gerei uma cobrança, quando eu consulto ela já está paga e você já consegue consultar o pagamento dela. Ele não gera uma cobrança que fica ativa, por exemplo. Isso tudo por quê? Porque em homologação você não vai conseguir pagar pelo seu aplicativo real. Você gerou uma cobrança no ambiente de homologação. Então não adianta você pegar o seu celular com a aplicação da sua conta bancária e tentar pagar ela. Ele vai dizer que aquele Pix não existe, porque aquele Pix existe no ambiente de homologação e não no ambiente de produção. Então você não vai conseguir pagar ela dessa forma. Então os bancos acabam bolando esses subterfúgios para você simular o pagamento, ou, nem no caso do ela já vem como paga, né? Outra coisa que eu queria comentar, quando esse loop de consulta, tomem cuidado com esse loop. Não fiquem num loop frenético ali fazendo consulta, porque senão o seu IP vai ser bloqueado. Então é bom você fazer uma consulta a cada 2 segundos, 5 segundos, né? Não ficar num pooling de consulta muito rápido, senão o banco vai derrubar o seu IP. Foi exatamente a orientação que a gente chegou a fazer uma homologação com o pessoal da Shipay, né? Foi a orientação que eles deram também, que é de 2 a 5 segundos você faz essa consulta, para não ter muita requisição lá para a API. Legal, bacana. Temos mais algum slide? Aqui a gente já mostrou, né, o exemplo de uso dos endpoints e acho que é isso. Bom, era isso, pessoal. Se vocês estão gostando desse curso, continuem. A gente vai gravar outras aulas mostrando como obter as chaves aí para acesso do Itaú, como obter credenciais do Banco do Brasil, né? Cada um deles tem um portal de devs. Então a gente deve nesse curso cobrir tudo isso. A gente vai abrir a página dos dev, mostrar o que você tem que preencher, onde que estão as credenciais, onde você coloca essas credenciais no nosso componente, para você começar a fazer os seus testes. Cada PSP vai ter sua jornada, né? Isso não foi padronizado pelo Banco Central. A gente talvez consiga, inclusive, mostrar algumas diferencinhas que tem entre os PSPs, tipo, esse serviço não existe nesse PSP, esse aqui não existe no outro. O Itaú parece ser um dos mais completos em termos de serviços compatíveis com o Bacens,
mas tem uma complicação enorme, que é a questão de você conseguir gerar um certificado para pôr nas transações, de um certificado digital, que eles têm que te enviar para você colocar em toda a transação. Gerar esse certificado é bem chato. Mas a gente vai explicar tudo isso em detalhes, em várias aulas desse curso. Então, se você ainda não é CBR Pro, se inscreva aqui no CBR Pro, que você já vai ter acesso a todos esses cursos, a todas essas aulas. Ou se você quiser, você pode adquirir esse curso aí de meios de pagamentos de forma individual. Então, espero que estejam gostando do material. A gente se vê nas próximas aulas.